Boa noite a você que nos acompanha em casa, que nos acompanha através das redes sociais. Antes da oração, eu queria ler um texto para vocês em Romanos 12, 12. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Às vezes, nas correrias do dia a dia, a gente acaba esquecendo de orar, de conversar com Deus. E agora, durante a pandemia, tantas notícias, tantas coisas ruins acontecendo, a gente acaba esquecendo um pouco de Deus. Mas, segundo nós vimos aqui em Romanos, a gente tem que ser perseverantes, temos que continuar orando, insistindo, implorando que o Espírito Santo venha nos mover, venha nos tocar. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos te adorando, agradecendo teu santo nome, Pai. Que o Espírito Santo venha tocar em nossos corações, que possamos nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Que possamos ter uma comunhão melhor com o Senhor, que possamos sentir a Tua presença. Que possamos viver o que o Senhor nos propôs. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça. Graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos conceder, favor mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Encheu de graça minha vida.
sou feliz e posso cantar, sorrir, louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. Achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Boa noite, você que está nos vendo, nos ouvindo e acompanhando aqui nas redes sociais dessa igreja tão especial. Que você continue nesta vigília que fala sobre Jesus. Se você está gostando dessa vigília, porque eu estou gostando muito, meus amigos aqui, pastores, colegas de ministério, que vieram e pregaram juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. E se você está gostando, então dê um like na programação, dê um joinha aí e compartilhe o link com outras pessoas, nos grupos de família, porque ainda teremos muita coisa especial. Além das mensagens e da música, um lindo batismo para concluir essa vigília nessa noite. Agradeço aqui ao meu amigo pastor Gilson Grittner, não o Brito, o Grittner, o Brito também é, mas você mais tempo do que ele. Pastor Gilson, quando eu cheguei na Igreja Central de Curitiba, recém-formado como um pastor, e foi meu primeiro lugar onde eu fui trabalhar. Chegando ali solteiro, sem muita perspectiva para a vida, não é, pastor? E de repente estava lá naquela igreja imensa, que me lembra muito essa igreja, inclusive. E eu me lembro que eu cheguei ali e ali eu já comecei a aprender. Era a pós-faculdade, era o meu mestrado ali na igreja junto com o pastor Gilson. Me lembro de inúmeros ensinamentos que ele me ajudou e eu aprendi muito. Um deles era o seguinte: tinha uma reunião, que eu me lembro muito bem da comissão, era 16h. Então eu me aprontei e cheguei com antecedência. Era umas 6, 8 para as 16h. Então eu cheguei antes do horário. Quando eu cheguei, ele me puxou para o canto e falou: você está atrasado. Eu falei: pastor, mas eu cheguei antes do horário. Eu falei: não, para mim, se chegar 15 minutos antes, ainda está atrasado. Então chegue mais, para a gente organizar tudo. E eu guardei aquilo lá. Hoje eu levo para a minha vida. Chegar com bastante antecedência, para que você se organize para as coisas. São ensinamentos que eu nunca vou esquecer. O outro dele, e o mais importante, eu me lembro de um final de culto jovem. Estava ali na igreja, estávamos fazendo uma programação especial, e quando estava no meio da programação JA, eu estava ali na igreja, então ele estava sentado do lado de uma garota, uma loirinha, linda, e ele conversando com ela, ele me chamou: pastor Adriano, vem aqui. E eu fui até ele e falei: isso aqui é a Claudinha, isso aqui é uma esposa de pastor, viu? E ele me olhou assim, ela ficou vermelha na hora, e eu fui brincar com ela então, e ela olhou assim sério para mim, e já começou a ficar assim: ué, o que ele quer comigo? Então eu comecei a conversar com ela, falei: olha, você não quer sair então hoje à noite, com os jovens aqui da igreja, vamos depois comer alguma coisa na pastelaria ali, conversar um pouco. Ela olhou para mim assim e falou: não vai dar.
Falei, mas por quê? Estou muito cansado, eu vou dormir cedo, porque eu trabalhei muito essa semana. Falei, poxa, já levei o primeiro não ali, né? Mas eu tive que ser o quê? Persistente. Então, eu continuei, falei, bom, tudo bem, e amanhã à noite, domingo, após o culto, descansou bem, a gente sai com o pessoal, vamos comer alguma coisa. Ela olhou para mim e falou assim, também não vai dar. Falei, mas por quê? Porque eu vou dormir cedo, eu vou descansar também. Aí eu falei, não é possível isso. Você acha que eu desisti? Não, eu tive que ser perseverante. Aí eu continuei e falei, tudo bem. Então, pelo menos, me dá o seu número de telefone para eu te mandar uma mensagem depois e a gente combinar alguma coisa. Ela olhou para mim e falou, tudo bem. E me deu o número. Eu guardei o número de telefone e sabe o que eu fiz no dia seguinte? Nada. Eu não liguei. E sabe o que eu fiz na semana seguinte? Nada. Eu não liguei. 2 semanas depois eu recebo uma mensagem. Olá, pastor, tudo bem? E aquele pastel depois do culto, dá para ser hoje? Então, o meu recado para você nessa noite, seja perseverante, a vigília vai até mais tarde, mas aguarde, porque no final será uma bênção. Então, você que está conectado conosco aqui nessa vigília, e agradeço aqui ao pastor Gilson, casei com ela há 12 anos e tenho um filho de 10 anos, amém? Se você gostou da história, coloca aí nos seus comentários, amém, pastor? Quem fez o casamento foi meu pastor Gilson. Ele e a Miriam fizeram o sermão do nosso casamento. Essa é uma história. Se você quer saber um pouco mais, fica conectado aqui conosco nessa vigília, nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. E juntos vamos orar mais uma vez para que o Espírito de Deus nos conduza aqui neste momento. Senhor, estamos aqui na tua casa de oração. Estamos aqui nesta igreja física, mas nesta igreja virtual, onde todo o teu povo está conectado agora, ouvindo a tua palavra. Queremos que a tua palavra agora entre no coração dos teus filhos, entrando através dos seus aparelhos de celular, entrando através dos seus computadores, entrando através das suas TVs, mas que o teu Espírito entre nos seus corações. E que mais uma vez, nessa noite, o teu Espírito se manifeste aqui entre nós, para que a tua palavra, ao ser aberta, esclareça para cada um de nós qual é o ministério de Cristo no céu. Pedimos aqui a tua companhia e que nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ali você começa a entender aonde se inicia o ministério de Jesus, que vai então para o céu, e você encontra agora essa passagem no livro de Marcos, capítulo 16, nos últimos versos da passagem desse livro, e diz aqui no verso 19 e no verso 20, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. Entenda, a partir desse momento, Jesus estava com eles durante 3 anos e meio. O ministério que ele desenvolveu na terra, como foi falado anteriormente, foi um ministério produtivo, um ministério onde ele fez milagres, um ministério onde ele curou pessoas, um ministério onde ele perdoou pecados, e agora Jesus começa um novo ministério. E esse ministério se desenvolve quando ele então sobe junto ao Pai e está agora assentado ao lado dele. Então, durante 18 séculos a partir disso, Jesus tem um ministério específico até o ano de 1844. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais o que ele faz lá no céu e depois de 1844. Então aqui você começa a entender que Jesus, quando ele vai para o céu, ele começa agora um novo ministério, sendo este sacerdote que está exatamente intercedendo por você e por mim, amém? Porque essa intercessão junto ao Pai é importante e é a solução para o pecado daqueles que estão aqui na terra. E você agora está olhando exatamente para aquilo que ele está fazendo por você lá. Essa intercessão que ele faz e esse cuidado que ele tem por você, ele está compartilhando junto com o Espírito Santo, porque ele disse, eu te darei um outro Consolador. E este Consolador é aquele que agora, neste momento, ao longo desta vigília, enquanto você ouve a mensagem que é pregada através da Bíblia, toca o seu coração.
E é neste momento que você entende que o Espírito Santo começa a mexer com você, porque você está conectado conosco, você está ouvindo a palavra, e ela começa a fazer um efeito na sua vida, um efeito de esperança, um efeito de entender o propósito de Deus na tua vida, um efeito de entender que os erros e pecados que você comete, eles são erros e pecados que podem ser perdoados por aquele que está lá no céu, amém? Se você crê nisso, diga amém, coloque nos comentários, porque entenda uma coisa, Jesus está intercedendo por você junto ao Pai. Quando você abre no Evangelho de João, e nós vamos voltar depois aqui para Lucas, no Evangelho de 1 João, antes de Apocalipse, 1 João, quando você abre no Evangelho de 1 João, você encontra ali então, no capítulo 1, no verso 9, diz: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está intercedendo por você e Ele está sendo um advogado na tua causa. Algum tempo atrás, por conta de uma situação, numa visita que eu fiz no hotel, e por pertences que foram sequestrados ou roubados no quarto, o hotel não queria se responsabilizar, então foi feito uma ação junto ao hotel para que se responsabilizasse. O meu advogado então me procurou e começamos a conversar, e ali então houve um diálogo com o hotel através do advogado, ele intercedendo por mim. E no final das contas o hotel reconheceu, procurou os pertences, não encontrou, mas fez o reembolso integral. Mas não era a minha linguagem, eu não tinha como me defender, eu não sabia os recursos adequados, eu não tinha a linguagem correta. Precisei recorrer a um advogado que falaria através de mim, que me defenderia diante do juiz. Jesus está no céu fazendo um trabalho de intercessão por você, porque você é a coisa mais especial que Deus tem. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, eu não sei quais são os seus erros, pecados ou culpas que você leva contigo, mas eu sei que aquele que está lá no céu, neste momento, está intercedendo por você e por mim, amém? Porque você é aquilo que Ele mais tem de precioso. E quando você então percebe no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, voltando à mesma passagem, o verso 20, você encontra ali: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles estavam agora ali, depois que Jesus vai embora para os céus, agora os discípulos estão pregando em todos os lugares. Eles também tinham um ministério aqui na terra, e esse ministério que eles tinham precisava ser desenvolvido, assim como você aqui. Você faz parte desse ministério, você faz parte desta igreja, e esse papel de pregar o evangelho e falar que esse Jesus que está nos céus está intercedendo por você. Esse é o grande papel dele lá, essa intercessão que ele faz pelos seus filhos. Ele olha para você nesse momento, ele entende a sua dor, ele se aproxima de você. A palavra de Deus diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. E Ele está ouvindo o seu clamor nessa noite. Ele está vendo a lágrima que desce no teu rosto nessa noite. Ele entende a dor que está no seu coração, a dor de uma esposa traído pelo esposo, a dor de um pai que não tem mais o seu filho ao seu lado, a dor de alguém que a doença está tomando conta da sua vida, e que por inúmeras circunstâncias, essas coisas te fazem se afastar de Deus, e te fazem errar e sair do caminho do Senhor. Mas entenda, você tem um advogado no céu, que está olhando para você nessa noite, que está intercedendo por você nessa noite, que está olhando todos os teus erros, que está olhando para você e sabendo que você está longe dele, está dizendo para você: volte para casa, filho,
Porque nesta noite, Ele quer que você se reconcilie com Ele. Deus quer que você se reconcilie com as coisas que foram quebradas, com aquilo que Satanás entrou na sua casa, com aquilo que ele entrou no seu lar, com aquilo que ele entrou no seu emprego e destruiu a sua fé e te afastou de Deus. Nesta noite, quando falamos sobre Jesus, que é o tema geral desta vigília, entendemos que esse Jesus está nos céus intercedendo pelos seus filhos. Eu não conheço você. Eu não sei as coisas que você tem passado, mas eu conheço o Deus que conhece você, amém? E eu sei que Ele está intercedendo por você nessa noite. Neste momento onde você está de repente sozinho, apenas com o aparelho de celular nas mãos, ouvindo com um fone de ouvido, e de repente entendendo, Senhor, qual mensagem, qual recado que o Senhor tem para mim? Escute, nessa noite que eu tenho para te dizer, Ele está intercedendo por você lá do céu. E quando você percebe isso, e quando você entende isso, e quando a sua mente se expande para essa compreensão, onde independente de onde você chegou, independente de quão profundo você chegou no seu pecado, independente de quão distante você está de Deus, Ele está intercedendo pelos seus filhos nessa noite, e assim o fará até a sua volta. E aqui você encontra exatamente essas coisas. Você encontra esse momento onde Jesus está aqui, neste momento, no céu, intercedendo pelos seus filhos. Quando você abre também a sua Bíblia em Hebreus, lá no capítulo 9. Hebreus, no capítulo 9. E quando você encontra uma passagem importante que fala no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele está no santuário, e na parte mais especial do santuário a partir de 1844. Então é a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, onde além de intercessor, ele também está fazendo um juízo investigativo. Ele também está vendo tudo aquilo que temos passado, tudo aquilo que você tem feito e realizado, seja bom ou seja ruim. E é esse ministério que ele desenvolve agora, a partir de 1844, onde a igreja teve um grande desapontamento, porque não conseguiu entender, não conseguiu compreender o que Jesus iria fazer a partir daquele momento. Havia um engano na compreensão, mas depois a igreja se debruçou sobre a Bíblia e entendeu qual era o momento da história que estava acontecendo. E você precisa entender isso essa noite. Você já se decepcionou com Deus? Em algum momento a sua percepção, a sua perspectiva que você tinha de Deus foi destruída? De repente algo que você imaginava como Deus deveria responder, as coisas que você tem passado, não foi uma resposta da maneira como você esperava? E de repente, por não ser da maneira como você espera, você se decepciona com Ele, porque as respostas não foram do jeito que você imaginava. Mas entenda, você não é o primeiro. Os discípulos na palavra de Deus também tinham uma compreensão equivocada sobre o ministério de Jesus na terra, tinham uma compreensão equivocada, como seria o reino dos céus, achavam que o reino seria naquele momento onde eles estavam, porque a sua compreensão era pequena. Eles não entendiam toda a magnitude daquilo que Jesus estava falando e pregando. E isso você encontra lá no Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús. Você encontra a sua primeira igreja decepcionada, sem entender as coisas que haviam acontecido. E quando você se depara com essa passagem, e quando você entende o que havia acontecido, diz o texto, que naquele momento, no caminho de Emaús, eles estavam andando entristecidos com as coisas que haviam acontecido.
E quando eles estavam andando entristecidos com as coisas que haviam acontecido, eles não estavam compreendendo o que Jesus queria. Eles não estavam entendendo qual era o momento que eles estavam vivendo. E quando eles olharam então, e andando de Jerusalém no domingo, indo até a cidade de Emaús, Jesus se encontra sem se revelar quem ele era. E pergunta para eles, o que vocês estão falando que andam tristes pelo caminho? E eles pararam e falaram, por acaso você é o único que estando em Jerusalém não sabe das coisas que lá aconteceram? Eles não haviam entendido qual era o ministério de Jesus e qual seria o ministério dele a partir daquele momento. E quando eles estão pelo caminho andando, Jesus agora pergunta, mas quais coisas? E eles colocam, nós esperávamos, porque essa era a expectativa deles. Nós esperávamos que ele seria o Messias, que viria libertar o povo, porque essa era a expectativa que eles tinham. E essa expectativa foi destruída, porque a realidade do que se apresentou era diferente da ideologia, da ideia que eles tinham sobre Jesus e o seu ministério. Quantas vezes você de repente não idealizou alguma coisa sobre Deus? Quantas vezes você não imaginou como Ele deveria te responder? E quantas vezes você se decepcionou porque as respostas não foram aquelas que você queria ouvir? E para os discípulos foi a mesma coisa. A decepção que veio daquele momento foi por conta da falta de compreensão. A decepção que veio para a igreja em 1844 foi pela falta de compreensão. A decepção que pode vir para você nessa noite pode ser pela falta de compreensão de qual é o ministério de Jesus e o que Ele está fazendo por você nessa noite. Ele está intercedendo junto ao Pai e está fazendo um juízo investigativo diante dos seus filhos, diante de Deus. Eu quero que você entenda e possamos ler aqui essa passagem, algumas passagens que eu quero que coloque para mim ali. Para você entender um pouco mais, Ellen White fala sobre esse ministério. E ela coloca alguns pontos interessantes para que a gente possa refletir. Ela coloca alguns pontos interessantes para que a gente possa entender. E você vai entender exatamente aquilo que os discípulos passaram. Essa falta de compreensão, essa falta de entendimento. E quando eles não compreendem isso, Jesus simplesmente toma a Bíblia e começa agora a ensiná-los. E diz o texto, e começando por Moisés, e passando por todos os profetas, ensinando a respeito das coisas que deveriam acontecer com ele. Entenda, quando a gente não toma tempo com a Bíblia e não estuda a Bíblia, nós não teremos a compreensão correta do que Jesus tem para mim e para você. Qual é o ministério dele e o que ele deseja fazer pelos seus filhos. Aqui os discípulos que conviveram com ele 3 anos e meio, estavam agora tomando estudos bíblicos para entender o que Jesus já havia ensinado para eles durante 3 anos e meio e eles não haviam entendido. Você que está nos ouvindo nessa noite, precisa tomar tempo com a Bíblia para entender o ministério de Jesus para você, para entender o ministério de Jesus na sua vida. E isso é fundamental e importante, e ela coloca aqui, pode colocar na tela para mim, obrigado. Uma das coisas que ela coloca, a purificação do santuário celestial. E esse foi um dos pontos que nós temos que entender e estudar. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo é oferecido em favor dos crentes arrependidos. Assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua obra solene,
purificar o santuário. Agora Jesus entra no santuário celestial, entra na parte especial do santuário, no Santo dos Santos. Pode continuar ali para mim. E aqui diz: quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e do seu povo, e eliminado da existência, da destruição final do pecado e dos pecadores, segundo o grande conflito. Ao se abrirem os livros do registro do juízo, é passada, olha só a intercessão que Jesus faz, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro vieram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes, para os quais não houve, quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão. Seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E assim ele diz na sua palavra. Em uma das últimas passagens: todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios, ávidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro mais. Entenda, dos teus pecados ele não se lembra mais. No livro de Atos, mostra como Jesus virá também. Lá no livro de Atos, diz no capítulo 1, verso 9 ao verso 11, ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles. Em uma nuvem se encobriu aos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Entenda, a esperança dos que viram, daqueles que viram Jesus subir, se concretizará naqueles que não o viram, e verão Jesus descer nas nuvens dos céus, amém? Porque Ele está ainda lá intercedendo por você e por mim. Ele está neste momento olhando para você. Ele está neste momento olhando para a tua vida. Ele está neste momento olhando para quem você é, e está intercedendo por você nesta noite. Ele está olhando para você nessa noite. Ele está percebendo que você quer se aproximar dEle, que você quer continuar ao lado dEle. E você precisa estar junto dEle.
Você precisa nessa noite entregar a sua vida para que Ele continue intercedendo por você lá nos céus. E para que o seu nome seja registrado no livro da eternidade. Para que o seu nome não seja riscado do livro. Porque os seus atos nessa noite estão sendo observados por todo o céu. Os seus atos nessa noite estão sendo registrados no livro de Deus. Quais atos temos cometido ao longo da semana? Quais pensamentos temos tido ao longo da nossa vida? Independente se esses pensamentos sejam ruins ou bons, Jesus está nos céus intercedendo por você neste momento, amém? Eu não sei o que você tem passado, mas eu só sei o que Deus pode fazer por você. E uma das coisas que nós temos que fazer como igreja é encher o céu. E se queremos encher o céu, temos que esvaziar a terra. Temos que falar para as pessoas: ei, olha você que está nos ouvindo, veja esse link e entenda o que Jesus está fazendo por você nos céus. Ele está intercedendo por você e está fazendo um juízo investigativo. Ele está olhando para os nossos nomes e tentando entender de que lado você estará. Martinho Lutero disse uma frase uma vez. Ele disse: quando eu olho para mim, eu não tenho perspectiva de me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não consigo ter perspectivas de me perder. Porque quando você está olhando para Cristo, não tem como você se perder, amém? Quando você se entrega para Ele, não tem como você se perder. Porque a perspectiva que você tem e a visão correta que você tem daquilo que Jesus está fazendo por você, altera o seu futuro e pode alterar em que lado da história você estará. Porque Ele está intercedendo pelos seus filhos. Eu me lembro, e eu quero mostrar aqui, pode continuar ali para mim, e essa frase eu gosto muito do que está aqui, eu separei ela em vermelho. Como o seu sacrifício expiatório, diz ali, e tiveram o perdão acrescentado ao seu nome. E tiveram o perdão acrescentado ao seu nome. Muito bem. Sabe o que quer dizer isso? Eu não sei qual é o seu nome, mas eu vou supor que você se chama João Frederico das Neves. Só que a partir de hoje, como diz o texto, foi acrescentado o perdão ao seu nome a partir desse juízo investigativo, a partir desse papel que Jesus tem feito nos céus. E o seu nome a partir de hoje é João Frederico das Neves, perdão. Jader Santos, perdão. Gilson Gritner, perdão. Cada um de vocês ganha um novo sobrenome, segundo o texto que ela coloca. Que você ganhe um sobrenome de perdão na sua vida. E que sua vida hoje é perdoado por aquele que está intercedendo por você nos céus. E nessa noite, essa vigília é para alcançar o seu coração. É para alcançar você. Você que está passando por momentos na sua vida, onde hoje você precisa dizer: pastor, eu preciso colocar este sobrenome no meu nome. Eu preciso do perdão de Deus. Se você crê nisso, e se você precisa do perdão de Deus nessa noite, coloque nos comentários: eu preciso, pastor. Escreva aí nas redes sociais: pastor, eu preciso, pastor. Eu preciso do perdão. Eu quero esse sobrenome no meu nome. Porque nesta noite, Jesus está e continua intercedendo por você. Amém? Eu estive, alguns anos atrás, numa cidade em Santa Catarina, visitando a minha sogra. E quando eu estive visitando a minha sogra, pode tirar um minutinho ali da tela, isso pode voltar para mim aqui. Quando eu estive visitando a minha sogra, eu levei uma Bíblia para o meu sobrinho, que na época tinha 7 anos de idade. E quando chegamos lá para o Natal, a minha sogra não é da igreja, meu sobrinho também não era. E quando chegamos em casa para passar os dias, eu estava com a minha Bíblia e levamos uma Bíblia infantil para ele. Ele então pegou aquela Bíblia e gostou muito e começou a ler aquela Bíblia e começou a mexer naquela Bíblia e ele gostou muito. Depois de uns 2 dias ele olhou para mim e falou: mas eu quero a sua Bíblia, eu gostei da sua também. Eu falei: mas a minha não dá, a minha é cheia de letras aqui, mas eu gostei, eu queria conhecer mais. Eu falei: tudo bem. Então eu vou te dar a minha Bíblia quando eu for embora e voltar para casa. Ele falou: tudo bem.
Então, chegou sexta-feira, nos organizamos lá na minha sogra, a igreja fica a 1 quadra da casa dela, em Santa Catarina. E quando estávamos sábado de manhã nos organizando para ir à igreja, eu e minha esposa saindo, nós não tínhamos filho ainda, recém-iniciado no casamento. E quando nós estávamos indo para a igreja, meu sobrinho chamou minha sogra e falou: vó, eu quero ir na igreja com eles. Ele nunca tinha ido na igreja. Então ele se aproximou da gente e falou: eu quero ir na igreja com vocês. Eu falei: então tudo bem, a gente vai indo, é ali na esquina, se arruma e vai para lá, porque eu não quero me atrasar. Aí então chegamos na igreja, sentamos na escola sabatina. Então quando sentamos na escola sabatina, não deu mais alguns minutos, ele chegou todo arrumadinho, camisa bem fechadinha, calça, sapato. A avó preparou ele no jeito. Ele chegou na igreja com a Bíblia na mão. E quando ele chegou, sentou ali junto conosco. Logo veio uma irmã da igreja e falou: vamos para a escola sabatina. Eu falei: pode ir. E ele foi. Ao final, eu estava pregando na igreja. E ele ficou lá e ouviu todo o sermão. Quando terminou o sermão e eu estava falando sobre a volta de Jesus, sobre o trabalho de Jesus no céu e depois quando ele voltaria. E quando terminou ali então aquele momento, peguei minha esposa pela mão, peguei meu sobrinho pela outra e vamos para casa. E então ele veio segurando um papelzinho na mão. Eu falei: o que é isso? Eu falei: é um desenho que eu fiz. Eu falei: que desenho é esse? Eu fiz lá das coisas que você falou na igreja, do que você disse ali no culto. Eu falei: que desenho é esse? Eu posso ver? Ah, não, eu tenho vergonha. Eu falei: não tenha. Mostra para mim, o que é? Aí ele abriu o desenho, e é esse aqui. Pode mostrar. Esse desenho. E se você olhar esse desenho, você que está aí agora nos vendo nas redes sociais, começa a observar o desenho de uma criança de 7 anos, que pela primeira vez vai à igreja, e começa a entender o papel de Jesus que ele está fazendo no céu. E você olha para essa imagem, e eu perguntei para ele: André, o que é isso daí? O que são aqueles dois ali que estão do lado direito, ali embaixo, parece que segurando num poste? São 2 irmãos, o que é? Ele falou: não. Está vendo, tio, que ele tem uma coisa na mão ali, é uma bengala. E depois que ele viu Jesus voltar, ele não precisava mais da bengala, e tem uma seta, ele do lado, sem a bengala, e feliz porque ele não precisava mais da bengala. Você não falou isso lá? Eu falei. E eu falei: e quem são esses outros 2 do meio? Um parece que está com o olho roxo. Ele falou: não é roxo o olho não. É que esse daí era o cego da história. Era o cego. Tão cego que agora até saiu da tela. Nem a gente consegue ver. Era o cego que estava ali, e depois que Jesus veio, ele agora não era mais cego, e ele voltou a ver. E agora volta a tela, não é isso? Não volta? Ok? Para quem observou a imagem anteriormente, você encontra uma outra parte ali. E você encontra ali no cantinho um túmulo. E neste túmulo, as perninhas já saindo do túmulo. Eu perguntei: o que é isso daqui? Você não falou que aquele que, quando Jesus voltar, aquele que está morto vai ressuscitar? É ele ressuscitando do túmulo. Aí ele continuou. Eu falei: agora me explica o que tem mais nesse desenho. E para você de repente que não está nos vendo, mas nos ouve, e como eu sou o diretor de rádio, então eu tenho que fazer com que você visualize a imagem toda. Quando ele estava ali me mostrando o desenho, na imagem tinha 2 anjos com trombetas tocando, Jesus em glória e majestade no alto do céu, voltando em glória. E tinha uma outra imagem, um olho. Eu falei: um olho? O que um olho está fazendo aqui neste texto? Um olho flutuava na imagem.
E eu perguntei para ele, o que é esse olho? Ele falou, é aquele texto da Bíblia, pastor, que o Senhor falou. Qual o texto? E aí minha esposa falou, e todo olho o verá. Você pode não estar, você pode estar nessa noite não vendo nada do que está acontecendo aqui agora. Mas quando Jesus voltar, eu quero que você feche seus olhos aonde você está e possa imaginar a cena gloriosa. Jesus voltando em glória e majestade, buscando os teus filhos, pelos quais Ele intercedeu durante tanto tempo, buscando você, que nessa noite aceita Jesus como seu Salvador, buscando a você que nessa noite entende o ministério que Ele está fazendo nos céus por você, porque quando Ele voltar, todo olho o verá, e você poderá entender completamente o ministério que Ele fez por você lá. Essa vigília não acaba aqui, ela continua, porque ainda temos muito a falar para você nessa noite. Mas eu quero convidá-lo para que mais uma vez possamos orar. E você que de repente está aí nos ouvindo e que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, eu não vou fazer um apelo específico não, porque ainda vai vir o apelo, mas eu quero que você tome uma decisão de aceitar a Jesus como seu intercessor junto ao Pai, para que você continue entendendo que Ele está fazendo esse ministério por você. E eu quero orar por você, mais uma vez, dizendo: Senhor, estamos aqui nessa noite, nessa vigília, buscando a Tua palavra, buscando mais uma vez entender esse papel fundamental da intercessão de Jesus, porque Ele está lá nos céus e está olhando para os seus filhos nessa noite, filhos que têm assistido esta vigília, filhos que nessa noite estão buscando a Sua palavra, estão necessitando colocar o sobrenome perdão nas tuas vidas. Filhos que nessa noite voltarão para a tua casa, filhos que nesta noite se entregarão a Jesus, filhos que verão Jesus voltar. Esteja conosco aqui, que Teu Espírito continue inundando este lugar, habitando nos lares daqueles que nos assistem. E clamamos mais uma vez pela intercessão de Jesus pelos nossos pecados, em nome dEle, amém. Maravilha, aqui voltamos pela fé. Meu amigo, minha amiga, se você continuou até aqui, então parabéns, é isso mesmo. Não saia ainda não, porque ainda temos um momento especial aqui. Daqui a pouco, o Arauto do Rei vai cantar mais algumas músicas. Daqui a pouco, o pastor André Vasconcelos vai fazer um sermão maravilhoso. E daqui a pouco também, nós vamos ter um batismo, onde o pastor Gilson, também o pastor, que vai vir com o pastor Arilton do Novo Tempo, vai fazer um batismo especial. Então já fica aí, continua ligado e, se possível, compartilhe esse link com mais pessoas ainda. Se você conhece alguém que estava conectado com a gente aqui e acabou saindo, chame de novo para cá, mande o link para ele ou para ela e vamos juntos conectando com Jesus. Mas chegamos aqui a mais um momento de oração. É isso mesmo, meu amigo. Vamos orar, porque vigília é isso: oração, Bíblia, poder. Nesse momento, já que estamos falando sobre Jesus, vamos abrir a Bíblia aqui, uma meditação para a gente fazer oração aqui no Apocalipse 22, e o verso 7 diz o seguinte: Jesus dizendo: eis que veio sem demora. E aí nós vamos para o verso 12, e Jesus disse: eis que veio sem demora. E aí nós vamos para o penúltimo verso, que diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente eis que venho sem demora. Meu amigo, a mensagem que ficou clara aqui para mim e para você é o seguinte: Jesus já está voltando, amém?
Jesus está voltando. Falta só mais um pouco. E nessa oração, eu quero orar por você. Eu estou acompanhando no comentário, eu estou vendo aqui a Vera, eu estou vendo a Maraísa, eu estou vendo aqui a Lúcia, estou vendo a Benedita, estou vendo o José, estou vendo aqui o Kleber, estou vendo a Dayana, estou vendo a Dalva, estou vendo aqui muitas pessoas, o Brendo, estou vendo o Luciano, a Luciana. Eu quero orar por você. Talvez você que ainda está nesse momento sobrecarregado, você que está cansado dessa vida. Talvez você, mãe de família, pai de família, que não aguenta mais as dívidas. Talvez você, jovem, que não aguenta mais a dor emocional. Você que já pensou em desistir de tudo, já pensou em tirar a própria vida. Você, meu amigo e minha amiga, que você não aguenta mais viver nesse mundo de dor, não aguenta mais a doença. É isso mesmo, Jesus já está voltando, falta só mais um pouquinho. E agora, neste momento, eu vou orar para que juntos possamos ganhar mais forças. E juntos nós possamos receber mais do Espírito Santo e possamos aguentar firme esse lindo dia que está chegando, que é a volta de Jesus. Feche os olhos comigo e vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor fez uma promessa maravilhosa na Bíblia. E desde Gênesis até Apocalipse o Senhor prometeu que o Senhor vai voltar. E o Senhor já está voltando, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Pai, cada rede, Deus, cada celular, cada internauta, que o Deus Espírito Santo vai invadindo cada coração, transbordando cada lar, e coloque em nós a esperança, Deus. Se tem alguém aqui ainda que porventura está desanimado, se tem alguém que porventura está depressivo ou depressiva, por favor, nos encha do Espírito Santo, para que nós possamos suportar tudo até a tua volta. Se tem alguém ainda que não se entregou a Ti, Pai, que não tomou a decisão do santo batismo, que essa pessoa possa ganhar forças do alto e assim tomar a sua decisão também. Colocamos essa oração em Tuas mãos e essa parte final da vigília, que eu tenho a certeza que o Senhor tem uma bênção para nós, Pai. O Senhor tem uma mensagem para o nosso coração. Continue usando os pastores, continue usando o arautos do rei e que, por favor, nós possamos sair daqui transformados por Tua glória, Pai. Obrigado e entregamos essa oração em nome de Jesus. Amém. O universo se abre, trombetas ecoam no céu. Povos da terra contemplam o Filho de Deus, santos de todos os tempos, livres da morte e da dor. Sobem as nuvens e encontram o seu Salvador. Vai começar a vida eterna que Cristo comprou. A certeza da promessa se concretizou. Na cidade de ouro que Deus preparou, para sempre iremos morar, e ao Santo Deus que nos amou, nós vamos louvar. Oh, 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 oh. Vamos louvar. O Pai se levanta
e abraça os filhinhos no lar. Oh, 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 oh. Diante do trono, louvores ressoam no ar. Os que lavaram suas vestes no sangue vertido na cruz, naquela cruz, entoam um cântico novo em glória a Jesus. Glória, glória, glória. Valeu a pena olhar para o céu, louvando em meio à dor, pra receber a coroa da vida das mãos que levam as marcas do amor. Vai começar a vida eterna que Cristo comprou. A certeza da promessa se concretizou. Na cidade de ouro que Deus preparou, para sempre iremos morar. E ao Santo Deus que nos amou, nós vamos louvar, vamos louvar. E ao Santo Deus que nos amou, nós vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Boa noite, tudo bem com você? Para mim é um privilégio poder participar de uma vigília tão especial quanto essa e compartilhar o estudo da Palavra de Deus com você nesta noite. Eu espero que essa mensagem, do fundo do meu coração, possa enriquecer sua jornada espiritual e confortar o seu coração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Depois que Cristo terminar seu ministério de intercessão no santuário celestial, ele voltará para buscar os santos. Afinal, o próprio Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu que iria para o céu, para então buscar os seus. Ele iria preparar um lugar, ele iria preparar moradas, e então ele voltaria, buscaria os seus e os levaria consigo. Jesus, em outras palavras, veio a esta terra morar conosco, para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. Eu vou repetir essa frase. Jesus veio habitar nesta terra conosco, para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. Essa promessa de João, capítulo 14, versos 1 a 3, faz parte de uma seção do Evangelho de João, chamada de Discursos de Despedida. Essa seção inicia-se no capítulo 13, e conclui-se no capítulo 17.
E nestes capítulos, Jesus narra as suas últimas orientações para os discípulos, para que eles fossem efetivos no cumprimento da missão evangélica e que assim eles pudessem então avançar com o seu reino. Jesus reafirmou aquilo que ele considerava ser mais importante, o que considerava ser essencial para a pregação do evangelho. Jesus instruiu os discípulos a permanecerem unidos, a amar um ao outro, a amar a Deus, a permanecer em comunhão com Ele por meio da metáfora da videira. Orientou também sobre a vinda do Consolador, que deveria dar essa unção especial para que eles cumprissem essa missão que lhes havia sido designada pelo céu. E também sobre sua vinda, conforme nós vimos aqui em João capítulo 14, versos 1 a 3. Vocês sabem que todas as vezes que alguém diz uma palavra próxima à sua morte, essas palavras estão repletas de significado. Elas expressam aquilo que se considera mais importante. Por isso, nós devemos encarar os discursos de despedida do Evangelho de João como o testamento de Jesus para a igreja, como um retrato daquilo que ele considerava mais importante, como o seu legado para a igreja cristã. O contexto dessa passagem nos mostra que era noite e que Jesus havia se reunido com os discípulos para celebrar a Páscoa numa quinta-feira à noite. Após Judas deixar o cenáculo, conforme diz João capítulo 13, versos 29 e verso 30, Jesus proferiu a seguinte declaração no verso 31. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Essa declaração acabou incomodando um pouco os discípulos, e especialmente Pedro. Vocês conhecem como era Pedro. Pedro era um pouco precipitado e era sempre o primeiro a tomar a palavra. E aqui nos diz o Evangelho de João, capítulo 13, versos 36 e 37, o seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Verso 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro, assim como os demais discípulos, ficou incomodado com a declaração de que Jesus partiria e que eles não poderiam seguir o mestre. Eles haviam seguido o mestre por 3 anos e meio. E agora, como o mestre os deixaria, os abandonaria, eles permaneceriam por acaso órfãos? E por causa dessa inquietação dos discípulos, foi que o mestre proferiu a célebre promessa de João capítulo 14, versos 1 a 3. Vamos repetir? Acompanhe aí, João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus acalmou os discípulos que estavam preocupados com sua partida, dizendo-lhes que não se angustiassem, não se turbe o vosso coração. O verbo turbar aqui tem origem no grego parasso. E esse verbo, que também pode ser traduzido como angustiar, foi usado no capítulo 13, referindo-se ao próprio Jesus. Se você abrir no verso 21 do capítulo 13, você encontrará a seguinte declaração: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Angustiou-se. Aqui é utilizado o mesmo verbo que Jesus aplicou para os discípulos, dizendo-lhes que não se angustiassem ou que o seu coração não ficasse turbado. Esse verso também é utilizado no capítulo 12, verso 27,
capítulo 12 de João, verso 27, Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. Isso nos ensina que, embora Jesus estivesse angustiado, ele colocava a necessidade do outro acima da própria necessidade. Embora ele estivesse angustiado, ele estava disposto a abrir mão do seu sentimento e consolar os discípulos. Jesus representou, encarnou a ideia de que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não sei se você tem passado angústias, não sei se você tem enfrentado sofrimento, mas Jesus prometeu o seguinte: que ele consolaria o seu coração. Não se turbe o vosso coração, não se angustie, crede em mim, confie em mim. Quando Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim, nós vemos aqui um imperativo, nós vemos uma ordem, porque a expressão credes, que foi traduzida ao português como uma segunda pessoa do plural, do presente e do indicativo, deveria ser lida, na verdade, conforme o texto grego, como um imperativo. Tratava-se de um mandamento de Jesus. Jesus deixou bem claro que a solução para a angústia do ser humano é a confiança, é a fé nele. Se você está enfrentando dificuldades, se você está passando por problemas, confie em Deus. Isso é um mandamento. Credes em Deus, crede em mim, um imperativo. A orientação de Jesus para que os discípulos tivessem fé evocava a incredulidade de Pedro anunciada em João capítulo 13, verso 38. Pedro havia ficado angustiado com a ideia de que Jesus partiria, então Jesus disse: você vai me seguir, Pedro? Na verdade, você vai me negar antes que o galo cante. Então Jesus reafirma a necessidade dos discípulos terem fé. Não se angustiem com essa declaração de que eu vou partir, mas confie em mim, crede em mim. Da mesma forma, nós precisamos acreditar na promessa de Jesus. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus capítulo 11, verso 6. E aí vem então uma declaração chave deste texto, que nós estamos estudando nesta noite. João capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Depois de confortar os discípulos e exortá-los a ter fé, Jesus anunciou o motivo da sua partida. Ele deveria ir até o Pai para preparar as moradas dos santos. Ele deveria iniciar um ministério de intercessão. Ele deveria preparar o ambiente celestial para que os santos pudessem habitar neles. Ele deveria primeiramente resolver o problema do pecado dos santos, para que eles pudessem habitar eternamente com Deus, porque o pecado causa separação entre o ser humano e Deus. E Jesus precisava resolver essa questão. E Jesus então diz que prepararia moradas na casa do Pai. Essa expressão, casa do Pai, alude a João capítulo 2, verso 16. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2, verso 16. Neste texto nós encontramos a seguinte declaração: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. A que Jesus se referia à casa de meu pai? Ao templo. Então, quando Jesus fala que iria preparar moradas na casa de meu pai, ele se referia ao santuário celestial. E as moradas aqui então devem ser entendidas como as câmaras do santuário. Ezequiel capítulo 40, verso 45 e 46, diz que essas câmaras eram destinadas para a habitação e o uso de sacerdotes. Então, ao fazer essa declaração, Jesus alude ao sacerdócio real, à nação eleita, ao povo de propriedade exclusiva de Deus, a sua nação escolhida, os santos que seriam como um sacerdócio real. A palavra moradas, do grego monê, é usada apenas 2 vezes na Bíblia grega. Ela aparece apenas em João capítulo 2, João capítulo 14, verso 2, e também no verso 23.
Apenas essas duas vezes. E há uma discussão sobre o significado exato dessa palavra. Segundo alguns estudiosos do grego, Liddell Scott, por exemplo, que é um dicionário conceituado, define a palavra monê como um apartamento, ou então como um quarto. Você então habitará e terá a oportunidade de viver nas câmaras, no apartamento do santuário celestial. Essa é a promessa que Jesus fez para os santos. E logo em seguida, ele diz o seguinte: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O desejo de Jesus sempre foi o de estar com os seres humanos. Foi por isso que ele deixou a glória do céu para habitar com os homens. João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Jesus era a Shekinah de Deus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam a glória de Deus. Eles viam a presença divina, o porte divino de Jesus. Por isso que o texto grego diz que Jesus veio tabernacular com os seres humanos. O verbo habitar aqui vem do grego skenou e significa literalmente tabernacular. Jesus habitou aqui entre nós como um tabernáculo, como uma tenda, como um santuário. E ele mostrava a glória de Deus. O desejo de Cristo sempre foi estar conosco. O desejo de Cristo sempre foi o de habitar com os seres humanos. O texto de João então reafirma o desejo de Cristo de habitar com cada um de nós e de habitar com você. Nunca se esqueça de que Cristo veio morar conosco nesta terra, para que nós pudéssemos morar com Ele no céu eternamente. Eu vou repetir essa frase: Jesus veio morar conosco nesta terra, porque Ele deseja morar conosco no céu eternamente. Jesus morreu em uma cruz para poder te abraçar no céu. Cristo morreu em uma cruz para que você tivesse a oportunidade de viver. Cristo é a ponte sobre o abismo, é o elo entre a humanidade perdida e o Deus Redentor. Por isso ele disse que voltaria. Ele sente saudade de você, ele quer abraçá-lo. Ele não aguenta mais a distância do pecado. Ele veio até esta terra para se aproximar dos seres humanos. Não sei por onde você tem andado, eu não sei o quanto você tem se afastado dos caminhos do Senhor, mas Jesus corre desesperadamente atrás dos seus filhos. Ele quer estar com você, Ele quer se encontrar com você, Ele quer habitar com você por toda a eternidade. A promessa de João capítulo 14 não foi feita apenas para os discípulos em um ponto específico da história. A promessa de João capítulo 14, versos 1 a 3, também se estende até nós. Ela não se restringiu ao primeiro século, ela continua vigente hoje. Não importa o que você esteja passando, não importa quais os problemas você tem enfrentado, Jesus prometeu que voltará para lhe buscar. Ele quer morar com você, Ele sente saudade de você, Ele quer abraçá-lo, Ele quer habitar com você por toda a eternidade. Creia nisso. Não fique angustiado, não se turbe o vosso coração, não se angustie. Jesus vem para te buscar, Jesus vem para pôr um fim no pecado, Jesus vem para pôr um basta no mal. Ele vem aqui para resolver esse problema de uma vez por todas. E logo essa promessa de Jesus, feita há 2000 anos atrás, irá se cumprir. No livro 40, no livro O Grande Conflito, no capítulo 40 mais especificamente, intitulado O Livramento dos Justos, Ellen White fala de como sucederão essas coisas. Ela diz ali que logo aparecerá no céu uma pequena nuvem negra. E ela diz que essa nuvem negra, a princípio, é do tamanho da metade da palma da mão de um homem. E ela diz que essa nuvem negra vai se aproximar da terra, e vai se aproximar, e se aproximar, e os justos reconhecerão ser este o sinal da vinda do Filho do Homem. Eles verão que essa nuvem
negra se tornará gloriosa, e verão um fogo ao redor dessa nuvem, e um arco-íris do pacto sobre ela, e ao centro dessa nuvem eles verão Jesus Cristo, vindo como cavaleiro, vindo com uma coroa sobre a fronte. Ele vem como o cavaleiro branco de Apocalipse 19, ele vem como conquistador, ele vem com as hostes angelicais para acabar com o inimigo. Ele vem agora não mais como um servo sofredor, não mais como uma coroa de espinhos. Ele vem como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para pôr um basta no mal. E quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, Ele dará uma ordem. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. E ele diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se você perdeu um ente querido. Eu não sei se você perdeu alguém pela Covid-19. Eu não sei o que você tem enfrentado hoje, mas Jesus prometeu dar um basta em tudo isso. E quando isso acontecer, e quando os justos forem ressuscitados, então nós exclamaremos, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então diz Ellen White no capítulo 40 do livro Grande Conflito, que nós iniciaremos uma jornada de 8 dias rumo ao mar de vidro. Aliás, uma viagem de 7 dias rumo ao mar de vidro. E ela parece fazer alusão a Apocalipse capítulo 8, aquele período de meia hora de silêncio do céu. Na verdade nós não sabemos ao certo, mas ela diz que essa viagem durará 7 dias. E que quando nós chegarmos nos portais da Nova Jerusalém, Jesus Cristo estará nas portas de pérola para lhe abraçar, para recebê-lo. Lembrem-se do que eu disse: Jesus morreu numa cruz para poder lhe abraçar no céu. Mateus capítulo 25, verso 34 diz que Jesus recepcionará os santos, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas quando nós adentrarmos na cidade celestial, na Nova Jerusalém, nós presenciaremos um dos encontros mais belos de todos. E eu me emociono ao pensar nesse encontro. Jesus estará olhando para a multidão de salvos, e há uma pessoa que se destaca entre os salvos, e essa pessoa é Adão. O primeiro e o segundo Adão se encontram. Adão sofreu profundamente por causa do pecado. Adão viu Caim matar Abel. Ele viu a desgraça do pecado, e ele sabia que tudo isso havia acontecido por causa do seu erro. Então Adão se dirige até Jesus, vai até ele, vê as marcas em suas mãos, e Adão então se lança aos pés de Cristo. Jesus então toma Adão pelas mãos e o conduz à árvore da vida. Isso é graça, irmãos. Jesus o conduz à árvore da vida, tira o fruto da árvore da vida e o dá a Adão. Ao contemplar essa cena, Adão fica profundamente comovido, e ele pega a sua coroa e lança aos pés de Jesus. E quando então ele vê essa cena, todos então, ao contemplar aquele grandioso encontro, ficam profundamente tocados e clamam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos e justiça se fizeram manifestos. O céu aguarda maravilhas para nós. Apocalipse capítulo 21 fala um pouco
das maravilhas desse lugar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4 diz o seguinte: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Curiosamente, o capítulo 21, verso 22 do Apocalipse menciona que não haverá santuário na nova Jerusalém, porque o santuário será a própria nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. E é ali que nós teremos as nossas moradas, as câmaras do santuário, os quartos, as habitações da nova Jerusalém. E ela aparece ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz dizendo do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Queridos, esse sempre foi o desejo de Cristo. O desejo dele sempre foi ter você pertinho. Ele veio a este mundo morar conosco nessa terra marcada pelo mal, para que nós pudéssemos morar com ele nas mansões celestiais por toda a eternidade. Você tem trocado esse paraíso, você tem trocado essa nova terra por este planeta dominado pelo mal? Você deixará que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão? A promessa de Cristo é que aqueles que habitarem na nova terra, na nova Jerusalém, serão consolados e confortados pelo Senhor, porque Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, e já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21 e 22 falam um pouco dessa terra maravilhosa, desse novo céu que o Senhor tem preparado para nós. Apocalipse 22, por exemplo, verso 1 a 5 diz que: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz frutos de mês em mês. As suas folhas são para a cura dos povos. É dito também que não haverá mais maldição nesta terra, e que lá estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Cristo quer habitar com você por toda a eternidade. Quando eu penso nessa declaração, eu me lembro de uma citação de Ellen White, que para mim é a favorita. Ellen White conclui o livro O Grande Conflito falando deste momento. E ela diz o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O que você está esperando? O que falta para que você tome essa decisão? Cristo quer habitar com você, mas antes, Ele quer habitar em você. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, esse é o último verso que nós vamos ler nessa noite. João capítulo 14, verso 23. Eu disse para vocês que a palavra monê do grego, morada, ocorre apenas 2 vezes na Bíblia. Em João capítulo 14, verso 2 e no verso 23. Só que no verso 23 ela tem um sentido diferente. O texto diz que Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Antes de você poder morar com Cristo, você precisa permitir que Cristo more em seu coração, porque Cristo quer morar com você, mas em você. Hoje você precisa abrir o seu coração.
Hoje você precisa deixar que o Espírito Santo, o Consolador, que é anunciado aqui no capítulo 14 de João, possa habitar no seu coração e que por meio dele, por intermédio dele, o Pai e Cristo habitem em você. Esse paraíso, essa morada celestial pode ter início hoje, por meio da semente do reino plantada em seu coração. Hoje você pode passar a ser um cidadão do reino celestial. Basta abrir o seu coração para que o Espírito Santo habite nele. Hoje, 2 pessoas tomaram a decisão de abrir o seu coração. Elas decidiram habitar com Cristo nas mansões celestiais. Mas elas entenderam que para habitar com Cristo nas mansões celestiais, elas precisam abrir seu coração para que o Espírito Santo habite nelas hoje e que elas consigam então, a partir disso, se preparar para o encontro com Jesus, quando Ele aparecer nas nuvens do céu. Hoje, o Dr. José Mário e a Viviane tomaram a decisão de nascer de novo. Eles tomaram a decisão de fazer uma aliança com Cristo e de entregar sua vida ao Mestre. O Dr. José Mário trabalha no Hospital Adventista aqui de São Paulo e ele teve a oportunidade de estudar com o pastor Arilton no programa Bíblia Fácil. Já a Viviane está retornando para os caminhos de Deus. Em algum momento, devido às circunstâncias da vida, ela acabou se desviando dos caminhos de Deus, mas ela tomou a decisão de retornar, de renovar a aliança. E isso já mostra para você que nunca é tarde para tomar uma decisão ao lado de Cristo. Hoje eles terão a oportunidade, conforme diz João 3, dos versos 3 a 7, de nascerem de novo e de nascerem no reino de Deus. O pastor Arilton, neste momento, estará dirigindo algumas palavras ao casal, e eu gostaria de dizer ao casal que essa foi a melhor decisão que vocês tomaram na sua vida. Que Deus abençoe essa decisão e que a cada dia mais Ele confirme essa escolha na vida de vocês e que vocês sejam verdadeiros missionários no reino de Deus, porque vocês entenderam que para habitar no reino dos céus é preciso abrir o coração para que o Espírito Santo habite em vocês, e assim também vocês serão aí embaixadores dessa nova terra e terão a oportunidade de anunciar ainda a outros. Pastor Arilton. Bem, obrigado, pastor André. Na verdade, antes do pastor Arilton, eu vou fazer uma pequena introdução. Eu quero chamar aqui os amigos e familiares, o Dr. Douglas Sharpnel e a sua querida esposa, o Moacir e a família, e os demais amigos do Dr. José Mário e da Viviane. Eu vou chamar o José Mário hoje e da Viviane que estão aqui. Pode chegar aqui pertinho do tanque batismal. Eu creio que foi no início desse ano, né, Viviane? Num culto da igreja, a Viviane me procurou e disse: pastor, nós gostaríamos de receber uma visita pastoral. E então descobrimos que éramos vizinhos, no mesmo bairro aqui de São Paulo, e eu fui conhecer esse casal amado, e ali eu percebi que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando fortemente na vida do José Mário e da Viviane. E eu perguntei como foi a história deles, o pastor Arilton vai contar. E então eles já haviam feito os estudos bíblicos, mas de fevereiro até a presente data a gente conversou um pouco mais. E então eu lembrei que o pastor Arilton estaria conosco agora, hoje à noite. E eu resolvi fazer umas 20 perguntas para o José Mário. E ele sabia tudo e um pouco mais. Eu falei: amigo, você precisa nascer do Espírito e da água. E eu disse: você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E ele aceitou. E a Viviane está rebatizando, está trazendo seu esposo. Os queridos filhinhos, o Lucas e o Mateus, estão em Itaporanga. Depois de Itararé, eu creio que eles estão assistindo, né? Luquinha e Mateus, logo o pastor vai estar junto com vocês, com a tia Miriam. A Mirinha sempre me acompanhou. E sempre fomos recebidos com muito amor e carinho na casa desse casal. E eu não poderia deixar de dar a minha palavra de gratidão, José Mário,
a abrir as portas do seu lar, para que eu estivesse ali, aparentemente como um estranho no início, e hoje somos irmãos em Cristo Jesus. Eu vou batizar a Viviane e passarei a palavra ao pastor Arilton, o qual agradeço, porque o Espírito Santo me fez lembrar da sua presença aqui, e então fiz o apelo para que o José Mário realmente, além de trabalhar na organização adventista, ele se tornasse um adventista do sétimo dia, e agora tivesse um serviço maior para Deus, e louvado seja o Senhor. Querido Deus e Pai, nessa noite o nome de Jesus foi exaltado. Desde a sua pré-encarnação, a sua encarnação, seu ministério terrenal, seu ministério celestial, e a sua vinda em glória e majestade para viver com o homem para sempre. Louvado seja aquele que é, que era e que será em nossa vida o nosso Deus. Pai, a Viviane, como ovelhinha do teu rebanho afastada, volta. Não importando aonde esteve e o que fez, ela voltou. E para o cumprimento das tuas promessas, que todos os seus pecados sejam lavados no sangue do Cordeiro. Amém. E nessa noite ela se sinta, porque ela é perdoada por Jesus. Cumprindo a ordem de Jesus como ministro do Evangelho, tenho a alegria de batizá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para mim um pouquinho aqui. Eu estava pregando nessa mesma igreja há um tempo atrás, e quando eu estava à porta me despedindo dos nossos queridos irmãos, eu fui procurado por esse casal, e o Dr. José Mário falou então da apreciação que ele tinha pelo programa Bíblia Fácil, que estava assistindo o programa, e de quanto ele estava apreciando o estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem esse poder de mudar em nossa vida aquilo que precisa ser mudado. E o Espírito de Deus, atuando no coração dele, o levou junto com sua esposa a esse momento tão especial. Dr. José Mário, nessa noite, junto com a sua esposa, concretiza-se o sonho que Deus tem para a vida de vocês. E que Deus conserve vocês firmes nesse caminho, até que Jesus volte para buscar a todos nós. Eu queria falar com você que está nos assistindo agora nessa vigília, e fazer um convite para você. Pastor André falou há pouco, de que Cristo prometeu voltar. E Ele vai voltar. Porque Ele prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Nós precisamos aguardá-lo. Mas para estarmos prontos para esse evento, o próprio Cristo disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. O convite é para você que está assistindo agora essa vigília. E eu vou dar para você um link. E se você quiser tomar a sua decisão agora, nesse exato momento, nesse sábado à noite, e dar uma nova direção à sua vida, você vai acessar agora o link novotempo.com/euaceito. novotempo.com/euaceito. Vai aparecer legenda para você. Aqui no nosso vídeo, você acessa esse site, coloque os seus dados e nós vamos fazer contato com você, para que você dê esse passo tão especial do batismo, porque quem crer e for batizado será salvo. Eu vou convidar o Arautos do Rei para cantar a última música da nossa vigília. E enquanto eles louvarem a Deus com esse hino, é o tempo que você tem para abrir mais uma aba no seu computador, para acessar um site agora da Novo Tempo e colocar ali a sua decisão pelo batismo.
novotempo.com/eu-aceito. Coloque os seus dados ali agora. Nós faremos contato com você para que você viva também essa experiência do batismo. E que o Espírito de Deus atue em cada coração, enquanto agora a gente ouve Arautos do Rei. Eu quero olhar pra cima e ver aquela nuvem aparecer um pouco escura, mas não de chuva, só uma mancha a mais no céu. E se eu olhar com atenção, verei ainda que há uma luz assim brilhante que num instante vai se tornar bem maior. Sim, é Jesus que triunfante e exultante vem como um rei. Sim, é Jesus, o Pai amante, que os seus filhos vem receber. Sim, é Jesus, o humilhado, o que foi morto e reviveu, o que foi homem e que foi Deus e que voltar nos prometeu. Tremam diante dele todos os povos, reinos, nações e línguas, todos o adorem. O grande juiz voltando está, justiça haverá afinal. Enfim chegou quem nós aguardávamos, quem nossa alma almejou, quem nossos olhos sonharam ver, quem os nossos ouvidos sonharam ouvir. Filho de Maria, leão de Judá, estrela da manhã, vem enfim brilhar. Quero pra sempre contigo morar, não mais viver a tragédia do mal. Quero em teus braços me aconchegar. Quero teu nome pra sempre louvar, para sempre louvar.
Louvado seja Deus. novotempo.com/eu aceito. Acesse esse link agora, coloque suas informações e tome agora a sua decisão pelo batismo. Mas eu queria fazer algo a mais agora. Eu não queria convidar apenas aqueles que estão em casa, mas pode ser que no auditório aqui, nessa igreja, nessa noite, participando da vigília, tem alguém que nos acompanhou. E nesse instante, eu quero convidar você que está aqui no auditório da igreja, mas que não passou ainda pelo batismo, para que você se levante de onde você está e venha aqui à frente, tomando sua decisão pelo batismo. Eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo tem trabalhado. Você está conosco nessa noite porque Deus está operando no seu coração. Então quero convidar você, em nome de Cristo, a se levantar e vir aqui à frente, dizendo assim: eu quero, pastor, também me batizar em breve. Eu não quero ficar de fora dessa festa espiritual. Eu não quero perder o céu. Eu quero agora tomar a minha decisão por Cristo e quero me preparar para ser batizado. Alguns amigos estão chegando. Venha aqui à frente, como um símbolo da sua entrega a Cristo. Aqui tem alguns amigos que estão vindo. Venha aqui à frente, bem pertinho. Venha assistir aqui o batismo do José Mário bem de perto, porque daqui a pouquinho vai ser o batismo de vocês também. E você que está em casa, nos assistindo, você que está nesse sábado à noite, que parou para essa vigília, que tem nos acompanhado nesse canal, eu convido você agora a entregar sua vida a Cristo e tomar a sua decisão pelo batismo. E acessar agora o nosso link e nós vamos fazer contato com você. Temos uma amiga que veio de Itu. Que alegria, vem aqui à frente. Que alegria receber vocês. Que Deus seja louvado. Que Deus possa abençoar ricamente vocês. Linda decisão vocês estão tomando. Pode vir mais perto aqui. Louvado seja Deus por essas decisões tão especiais. Quando passamos por essas águas batismais, o nosso nome é escrito no livro da vida lá nos céus. Por isso que nós precisamos abrir nosso coração a Cristo e, sem demora, dar esse passo. Querido amigo José, foi muito bom encontrar você nessa igreja um tempo atrás, e José Mário. Deus tem trabalhado no seu coração de maneira extraordinária. Sim. Eu vi as suas lutas no Bíblia Fácil, as questões que iam surgindo e quanto a coisa tinha que ser caminhada. Mas como o pastor Gilson falou há pouco, isso aqui não é a chegada, é o primeiro passo, é o início de uma longa caminhada ao lado de Jesus. Mas não se preocupe, meu doutor, Ele também é especialista em coração como você. E se você tem ajudado as pessoas no coração, Ele vai ajudar o seu também. E sabe qual é a maior cirurgia que Ele faz? É tirar um coração de pedra, duro, insensível, e colocar um coração de carne, sensível à voz do Espírito. Deus nos promete que no batismo nós recebemos dons espirituais. E Ele vai dar para você agora. Para que você, aonde quer que você esteja, no círculo de influência que você tem, que você seja uma luz. E que a graça que alcança a sua vida e a sua esposa hoje, alcance outros, os quais você irá atender. Que você seja um discípulo verdadeiro de Cristo. E meu querido amigo José Mário, é para perdão dos teus pecados, para a concessão de dons espirituais, para que o teu nome seja escrito no livro da vida lá nos céus. E obedecendo à ordem de Cristo,
e como ministro do Evangelho, eu te batizo nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Pode abaixar. Nós estamos encerrando nossa vigília num clima de festa espiritual. Obrigado você que esteve conosco desde as quase 6 da tarde, conectados com a gente. O link está aqui, novotempo.com/eu-aceito. Acesse agora o nosso link, tome a sua decisão. Nós vamos entrar em contato com você e vamos ajudar você nessa caminhada. Que Deus o abençoe grandemente. Aonde você está, aí na sua casa, feche os seus olhos, ore a Deus comigo. Pastor Arilton, vem aqui ao meu lado, querido amigo. Nós vamos fazer a oração final, a bênção final. E Pastor Jader, Arautos do Rei, muito obrigado. Pastor André, muito obrigado. Pastor Adriano, obrigado. Os demais já foram. Louvado seja o nome de Jesus. Davi, próximo batismo, Davi, eu quero batizar você e Abel. Viu? Os pais da Maici. Eu esqueci o nome desse casal que veio de Porto Feliz. E Juliana e Larissa. Larissa, caiu aqui, Larissa. Não escapa. Não escapa. Pastor Robson, Pastor Renata, anota RG, CPF, telefone, e-mail, endereço. Puxa a ficha completa aí, para a gente ver a Juliano e a Larissa um dia serem batizados aqui. Pastor, faz uma oração final e assim estaremos indo para casa descansar e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti somente toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Obrigado, porque antes mesmo que houvesse pecado, um plano foi ideado e Jesus seria enviado a essa terra para pagar o preço da nossa culpa e nos dar uma segunda chance. Obrigado porque abraçamos um dia esta graça e ao longo da nossa caminhada nós temos um Cristo presente, que não mais está naquela cruz, mas Ele desceu dela, Ele ressuscitou. E Ele está nesse exato momento à direita do Pai, no santuário celestial, como nosso advogado e nosso amigo. Obrigado pelo dom maior que o céu poderia ter nos ofertado, Jesus. Nosso coração se abre para que o Senhor entre e faça morada permanente. Não permita que nada nesse mundo nos separe de Ti. E terminamos essa vigília fazendo o mesmo pedido que um dia o ladrão na cruz fez. Senhor, quando vieres em Teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém.